A paz do Senhor, nós estamos passando aqui, eu e meu esposo, o pastor Ailson, para deixar uma palavra linda de Deus para o teu coração. Que fica no livro de Ruth, né, meu esposo? É isso aí. Hoje a gente quer deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Não importa qual religião você acredita. Sim. O que a gente está aqui para trazer para você hoje é a palavra de Deus. Não importa se você é católico, se é adventista, se é da quadrangular, da Deus e Amor. Não importa. Não importa. A gente quer aqui pregar a palavra de Deus hoje para o teu coração. Nós estamos trazendo do coração de Deus para o teu coração. Então a gente quer ler aqui no primeiro capítulo do livro de Ruth. É um pequeno livro que só de 4 capítulos, mas de muitos ensinamentos, principalmente para o povo cristão, para o povo que serve a Deus. Amém? A partir do capítulo 1, verso 1, diz assim: E sucedeu no tempo dos juízes, que houve fome no país. Então um homem de Belém de Judá saiu a residir na terra de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos, pois a fome havia se intensificado no país. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Calom, efrateus de Belém de Judá. Chegaram, pois, à terra de Moabe para residir ali. Mas Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E residiram ali cerca de 10 anos. Mas seus 2 filhos, Malom e Calom, também morreram. Ficaram a mulher sem seu marido e sem seus 2 filhos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode ser até aí, meus irmãos, amém? Por incrível que pareça, né? Ruth, ela não era, digamos assim, diretamente da descendência de Abraão. Não fazia parte, digamos assim, do povo de Deus, mas a Bíblia vem dizer que essa mulher, ela se converteu ao Deus de Israel. Tanto é que não era nem de Israel, mas acabou se convertendo e fazendo parte, principalmente, da genealogia do povo de Deus. E a Bíblia vem dizer que essa mulher, que se chama Ruth, se converteu ao Deus de Israel e acabou, digamos assim, fazendo parte da genealogia e sendo a avó de um dos maiores reis que Israel já conheceu, que foi, digamos assim, o rei Davi. Olha que maravilha, uma mulher que não estava, digamos assim, nos planos dos homens, mas já estava, digamos assim, na rota de Deus para ser uma grande mulher de Deus, aleluia. Então não importa aonde tu esteja, não importa aonde tu nasceu, não importa em que circunstância você nasceu, se você nasceu debaixo de promessa ou debaixo de maldição, o que importa é que Deus também tem um plano na tua vida. Lindo. E esta mulher, a Bíblia diz que as circunstâncias que ela, digamos assim, que levaram ela a ter o encontro com esse Deus, digamos, eram pouco improváveis, porque a Bíblia diz que o esposo ao qual a Ruth casou era filho de Noemi, uma mulher, digamos assim, que fazia parte do povo de Deus. Só que pelas circunstâncias do destino daquela família, a Bíblia diz que eles saíram da sua terra, de Belém de Judá. Fugindo da fome. Fugindo da fome. Olha que, digamos assim, olha que coisa mais controversa. Por quê? Porque
Belém de Judá, se nós formos ver, o significado de Belém significa a terra do pão. E olha o que é mais incrível, eles se encontravam na terra do pão. E justamente o nome de Belém significa terra do pão, ou seja, é um lugar onde deveria haver pão, deveria haver alimento. Só que pelas circunstâncias, digamos assim, do próprio povo que havia abandonado ao Deus que eles serviam, eles estavam passando por toda essa, digamos assim, dificuldade financeira. E a Bíblia diz que por culpa deles mesmos. Por quê? Porque quando nós somos, digamos assim, responsáveis por nossas decisões. E esse povo, ele decidiu não andar nos caminhos de Deus. Eles decidiram andar conforme os seus caminhos, conforme as suas vontades. E as consequências de nós, digamos assim, tomarmos a decisão na nossa vida de andar distante de Deus, é só desgraça. E a Bíblia diz que nesse período, o povo fazia o que bem entendia, fazia, digamos assim, aquilo que eles achavam que era certo, ou não estavam fazendo aquilo que Deus queria que fizessem, o que eles achavam que era certo. E, infelizmente, quando a gente toma a decisão de fazer aquilo que a gente quer, as consequências vêm. Esse povo estava passando pela fome, passando pela miséria. Por quê? Porque não estava obedecendo a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, a gente, digamos assim, passa por necessidades e dificuldades. A princípio, até o adversário vem com até uma camuflada na nossa visão, achando para que a gente possamos entender que a gente está bem, né? Porque é isso que ele faz, né? Ele leva nós para longe, nos coloca numa terra e até camufla aquele lugar para mostrar que está tudo bem. Mas aí vem depois as consequências, né? Justamente. Então, o que eu venho entender? O que eu venho entender é que não é o lugar onde tu escolhe morar, mas sim a maneira que tu vive no lugar que tu escolheu para morar. Porque se aquele povo tivesse, digamos assim, tivesse escolhido permanecer na presença de Deus, Deus poderia muito bem continuar abençoando o povo dele, porque foi promessa de Deus, de que quando eles chegassem na terra prometida, na terra que mana leite e mel, eles viveriam, digamos assim, da terra, eles dependeriam da terra, e Deus prometeu abençoar eles quando eles chegassem lá. Mas, infelizmente, após a chegada daquele povo na terra prometida, eles se desviaram dos caminhos de Deus, e a consequência foi o quê? Tragédia, fome, miséria e morte. E achando que eles iriam levar uma vida melhor longe da sua terra, eles só acharam. E pela escolha que eles tomaram de ir para uma terra distante, o fruto das escolhas erradas foi o que? Foi desgraça, foi o que? Foi morte, porque a Bíblia diz que o primeiro a perder a vida por consequência de se distanciar da presença de Deus foi o marido de Noemi, o pai daquela família. E o que o pai, né, representa? Representa a cabeça, entendeu? Então, por consequência, por quê? Porque o pai tinha toda a autonomia, digamos assim, de direcionar sua família nos caminhos de Deus, mas o próprio pai tomou a decisão de sair da terra que Deus havia dado para eles, entendeu? Então foi, infelizmente, e isso é fruto das nossas decisões erradas que muitas das vezes nós tomamos, a pessoa, principalmente que serve a Deus. Então a gente devemos pensar bem antes de tomarmos uma decisão, não é verdade? É verdade. Na verdade, o chefe da família, né, que tem ali uma autoridade maior de conduzir a sua casa. Se ele cai, a tendência é todos cair, né? Mas ele estava ali sem direção, né? Agiu no calor da emoção, saiu, né, da terra, a terra do pão, a terra da promessa, e tentou, né, fugiu para um outro lugar, tentando uma vida melhor. E às vezes até
o adversário até